Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de nós. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de juntos estudarmos mais uma revista, terceiro trimestre de 2020. Como os irmãos sabem, nós não temos uma revista impressa para esse trimestre em virtude desta pandemia. E resolvi buscar uma revista antiga para nós comentarmos aqui, principalmente para os nossos irmãos mais novos na igreja. Eles não tiveram um assunto assim. E pesquisando, eu achei um assunto muito interessante, a revista do terceiro trimestre de 1998. O assunto daquela revista era sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. E resolvi imprimir para que nesse terceiro trimestre de 2020, nós pudéssemos levar este assunto a toda a igreja e os novos convertidos que não viram este assunto poder estudar e saber desta importante doutrina bíblica, né? O texto áureo desta nossa lição, primeira lição, está no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A verdade prática diz o seguinte: a escatologia é uma realidade que envolve tanto o presente como o futuro, e para entendê-la, devemos estudá-la com cuidado e apoio bíblico. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 até o 25 e o versículo 28. E eu quero que você abra sua Bíblia para nós lermos este texto. 1 João 2, 18 a 25 e o versículo 28. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda.
Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta leitura lida da sua santa palavra neste dia. Primeira lição, terceiro trimestre de 2020, 5 de julho de 2020. Oremos ao Senhor. Pai bendito e santo, nós te louvamos e te agradecemos por esta revista que nesse terceiro trimestre de 2020 estaremos a estudar. Amado Senhor, pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que nós a compreendamos e também o nosso coração, Senhor, esteja aberto para nós aplicar a Tua palavra ao nosso viver diário. Bendito Deus, assim te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito bem. Terceira lição, 2020, julho de 2020, escatologia bíblica. Glória a Deus. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. E esta palavra é uma palavra grega, a junção de duas palavras gregas, eschatos e logos, que significa últimas coisas, ou tratado ou estudo das últimas coisas. É uma doutrina muito importante, é um assunto muito importante que nós devemos estar atentos. Nós vamos estudar a primeira lição, que é essa, que é agora, a importância da escatologia bíblica. Segunda lição, a doutrina da morte. Terceira lição, o estudo intermediário dos mortos. Quarta lição, a ressurreição dos mortos. Quinta, sinais da vinda de Cristo. Sexta lição, Israel, o relógio escatológico de Deus. Sétima lição, o arrebatamento da igreja. Oitava lição, o tribunal de Cristo. Nona lição, as bodas do Cordeiro. Décima lição, a grande tribulação. 11ª lição, Israel na grande tribulação. 11ª lição, Israel na grande tribulação. 12ª lição, os gentios na grande tribulação. E a 13ª e última lição desse trimestre, nós vamos estudar o reino milenial de Cristo. Então, é um assunto muito interessante, muito importante, que o cristão precisa saber. Então, primeira lição hoje é a importância da escatologia bíblica. A escatologia, como já frisei aqui, é uma palavra grega. Esta palavra não está na Bíblia Sagrada, não é? Mas é uma palavra grega que significa tratado ou estudo das últimas coisas. É o que nós vamos estudar aqui. O primeiro ponto dessa lição tem como título o campo da escatologia bíblica. Onde a escatologia bíblica atua? Qual o cenário da escatologia bíblica? Isso que nós vamos estudar aqui. O primeiro tópico deste primeiro ponto diz o seguinte: a escatologia tem sua base, tem seu fundamento na revelação divina. Então é muito importante que o irmão saiba disso. A escatologia bíblica tem sua base, tem sua origem na revelação de Deus, na revelação divina. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus à humanidade, para a humanidade. O que Deus providenciou, o que Deus quis fazer, o projeto, o plano de Deus para a humanidade está revelado nas Santas Escrituras. E aqui está o que nós podemos saber e nos é o suficiente para nós compreendermos a vontade de Deus. Muito bem. Inicialmente Deus escolheu a semente de Abraão, que é Israel, que é o povo de Israel, para revelar a sua vontade. Israel é o povo escolhido de Deus para que o mundo possa compreender, possa saber, né? Deus escolheu para que Israel fosse um instrumento de bênção para as demais nações, para os demais povos. É de Israel que vem o Messias, o Cristo de Deus,
Então Israel é, vamos dizer assim, o instrumento de Deus para que a sua vontade revelada fosse dita às demais nações. Mais tarde, Deus ampliou o campo da sua revelação e formou um novo povo, a igreja. Nós estudamos já isso em lições passadas, não é? A igreja de Deus, o mistério revelado de Deus ao mundo, a sua igreja. Muito bem, Deus ampliou o campo da sua revelação e formou um novo povo, a igreja. A igreja é constituída de judeus e gentios. Isso tem base bíblica ou é apenas uma suposição do homem? Tem base bíblica. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 19. Deus forma de dois povos, Deus forma a igreja para que a igreja seja um instrumento agora de divulgação da sua vontade às nações. 2:11 de Efésios. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão. Os judeus diziam isso das demais nações. Circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vocês já estão mais perto de Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Judeus e gentios, Deus fez um único povo, a igreja. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, no seu corpo, desfez a inimizade destes dois povos, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, pelo sofrimento, pelo seu martírio, pelo seu sacrifício, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, os gentios, nós que não tínhamos conhecimento da verdade de Deus. O povo de Deus tinha a sua revelação escrita, nós não. E Deus agora, através de Cristo, pegou este povo, os gentios, nós que estávamos longe das promessas, alheios às promessas de Deus, e o seu povo, os judeus, que tinham a promessa de Deus desde Abraão, Deus uniu e fez um só. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, através de um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, vocês não estão agora como estavam antes, longe da pátria, estrangeiros, forasteiros, sem ter morada certa, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olha, querido irmão, louve a Deus, louvemos nós ao Senhor,
por esta importante dádiva, você agora ser concidadão dos santos. Antes você não fazia, nem eu também, mas Deus nos chamou através de Cristo, e a inimizade que estava no nosso meio, esta parede, a inimizade com Deus, Jesus derrubou. Muito bem, a partir de então a igreja é o alvo da revelação divina. Deus agora vai revelar à igreja a sua vontade. Toda a revelação aponta para o futuro, e a igreja caminha neste mundo com uma esperança, pois é identificada a igreja aqui na terra, ela é peregrina e forasteira. Nós estamos, a igreja de Deus está em um ambiente que não é dela, em uma pátria que ela não pertence. Por isso é que a Bíblia nos diz que nós somos peregrinos e forasteiros. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Olha o que é que o apóstolo diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Concupiscências carnais, o pecado, o desejo do pecado. A Bíblia diz que o pecado está perto de nós. A Bíblia diz, Hebreus, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos para o alvo. E Pedro diz, olha, irmãos, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, se abstenham, tenham cuidado das concupiscências carnais. Fiquem longe das concupiscências carnais. Fiquem longe do pecado. A concupiscência carnal está presente no mundo, irmão. Droga, sexo, imoralidade, prostituição, homossexualidade, infidelidade conjugal, lesbianismo, tudo isso são pecados que Deus abomina. E a igreja de Deus está no meio de toda essa avalanche de concupiscências, de pecados, mas ela não pode manchar a sua veste. Aleluia! Coisa boa é meditar na palavra, né? Ela existe por causa da esperança. A igreja de Deus existe por causa da esperança. Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 5. A igreja de Deus, ela tem esperança. A esperança do arrebatamento, a esperança da glória. 5, versículo 2. Versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados, irmãos. A culpa que estava sobre nós, o Senhor nos perdoou através do sacrifício de Cristo. Nós agora somos justificados por Deus através de Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Também eu deixo outros versículos para que você possa depois ler. Romanos 8, 24, Efésios 4 e 4 e 1 Tessalonicenses 4, 13. A igreja existe pela esperança que está nela. A esperança indica uma meta. Uma meta. Traça planos para um futuro. O mundo pagão, o mundo de pecado, se fecha dentro de um fatalismo histórico, sem expectativas, sem futuro, mas a Bíblia revela o futuro. O subtópico 2 desse primeiro ponto
diz o seguinte: a escatologia pertence ao campo da profecia. A preocupação principal do estudo da escatologia é interpretar os textos proféticos das Escrituras. As verdades proféticas se tornam claras e definidas quando se tem o cuidado de interpretá-las seguindo os princípios de interpretação. Nós vamos ver que princípios são esses. Observando o seu contexto histórico e doutrinário, o apóstolo Pedro teve o cuidado de explicar essa questão quando escreveu: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. A igreja de Deus precisa estar atenta à palavra profética, a esta palavra aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela não tem erro. Deus não erra. Então, a escatologia, ela vai estudar esta doutrina bíblica das últimas coisas. E a escatologia, ela tem fundamento na palavra de Deus. Muito bem. Como há uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segundo Pedro 1,19, foi o que Pedro escreveu. Não podemos duvidar, nem admitir falha na palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. E por ser inspirada pelo Espírito Santo, não há erro na palavra de Deus. Deus não erra no seu alvo, no seu objetivo. Deus, ele vê o futuro. Antes que o futuro chegue até nós, Deus já vê. Olha, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda esta escritura aqui é inspirada pelo Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo soprou a sua revelação divina e os apóstolos e profetas a escreveram, para que nós hoje a pudéssemos ter, conhecer, saber a vontade de Deus para o ser humano. O que está preparado, reservado para este mundo, para a igreja de Deus, está revelado nas Sagradas Escrituras. A inerrância das Escrituras tem sua base na infalibilidade da palavra de Deus. Como eu já disse, a palavra de Deus é infalível, ela não falha. Por quê? Por que não falha? Porque não foi o homem que a ditou, foi o Espírito Santo que ditou a sua palavra. Outro sim, o mesmo autor declara que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não posso interpretar as Escrituras ao meu bel prazer. Não. As Escrituras não se interpretam ao bel prazer humano. As Escrituras se interpretam também pela revelação divina, porque a origem dela é os céus. E só pela revelação de Deus é que ela é corretamente interpretada. É de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, nunca. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Então, se esta escritura ela tem inspiração divina, só se pode interpretá-la, compreendê-la também pela inspiração divina. Vamos para o segundo tópico, o segundo ponto desta lição. E eu peço a você que permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos para o segundo ponto: métodos de interpretação
da escatologia.